falar sobre o fundamento do Espiritismo. E qual era o Espiritismo, como que ele surgiu, quem criou o Espiritismo, aonde ele surgiu, quem inventou, da onde veio, como que ele nasceu, e as práticas do Espiritismo dentro da nossa igreja, nos nossos dias de hoje. Eu vou pedir só um favor, pastor, não é querendo abusar, pela misericórdia de Deus, puder, que esse negócio aí, estou usando, estou com a garganta boa, amém? Então, irmãos, eu estava pregando ali no Parque Santana, na igreja do pastor Marcelo Augusto, que ele é pastor regional do Madureira. E aí eu estava pregando lá, uma igreja muito humilde, graças a Deus, igual a gente, porque a gente não é, mas Deus é. A gente não pode, mas Deus pode. A gente não faz, mas Deus faz. E eu estava pregando sobre o fundamento do Espiritismo, como que o Espiritismo surgiu. Há muitos anos atrás, havia duas crianças, duas meninas, uma de 8 anos e uma de 7 anos. E essas duas meninas, elas começaram a ouvir barulhos dentro de casa. Elas começaram a ouvir pessoas batendo nas paredes, começaram a ouvir pessoas batendo no armário, começaram a ouvir pessoas correndo por dentro da casa. E aí, aquelas duas crianças começaram a falar para os pais. E no começo os pais pensavam, isso é coisa da cabeça delas, isso é coisa de criança, isso é a imaginação delas. E aí, com o passar do tempo, elas começaram, irmão, parece cena de terror. Se você estudar e ver como que surgiu o Espiritismo, você vai ver que parece um filme de terror. E os espíritos começaram a se comunicar com aquelas crianças através de toques, através de coisas se mexendo. Então os pais entenderam que aquilo dali não era imaginação das crianças. Então quando o seu filho falar, pai, eu tenho um amigo imaginário, cuidado. Pega seu filho, leva na igreja, ora por ele. Faz uma campanha a favor da vida dele. Quando o seu filho falar, pai, eu vi alguém passando ali, você olhar e não vê ninguém, cuidado. Porque o seu filho consegue ver aquilo que você não consegue ver. Irmãos, e eu preguei naquele culto de libertação, e eu não sabia. O pastor sabia, mas eu não sabia. A dirigente do ciclo de oração sabia, mas eu não sabia. Que naquele culto tinha uma mãe de santo. Ela era dona de um terreiro de macumba. Hoje em dia nós sabemos que por lei não podemos falar mal, até porque, irmãos, cada um tem a livre escolha para seguir a vida que quer. Amém? Porém, a nossa prática, segundo o que Jesus nos ensinou, é o Evangelho de Cristo. Porém, naquele culto, irmãos, tinha uma mãe de santo, uma mãe de terreiro, dona de terreiro. O pastor, ele é muito amigo daquela mulher, pois era um amigo de infância. Porém, o pastor cresceu, foi para o Evangelho, ela cresceu, foi para o Espiritismo. E o Espiritismo é uma coisa, macumbeiro é outra coisa, são coisas diferentes. Mas aquela mulher se tornou uma mãe de santo. E eu não sabia, e eu comecei a pregar sobre o Espiritismo e como que o Espiritismo surgiu, e comecei a pregar e contei uns testemunhos que aconteceu na minha vida. E aí no final do culto, eu entreguei o microfone para o pastor, falei, pastor, mas antes de eu entregar, faz um apelo para a igreja. O pastor fez um apelo, e aquela mulher veio na frente, irmãos, ela não estava com roupa de macumbeiro, ela não estava com colar de macumbeiro, mas na hora que aquela mulher levantou as mãos e disse, eu quero aceitar Jesus, a igreja entrou em choque, e começou a dar glória, e começou a dar aleluia, o ciclo de oração começou a pular, a gritar, e eu tenho essa gravação, eu tenho essa pregação gravada, e a igreja entrou e começou a falar em mistério, e eu não entendi nada, porque aquela mulher veio, para mim era uma mulher comum, era uma mulher qualquer, igual eu e você. E aí depois, no final do culto, o pastor me chamou e disse, irmão, você não sabe, mas essa daqui é a mãe de santo do terreiro ali da frente. Essa daqui que acabou de aceitar Jesus é a mãe de santo do terreiro ali da frente. Então assim, irmãos, pregar em culto de libertação é complicado, porque a gente prega com uma grande responsabilidade. São vidas que estão nas nossas mãos, não na minha nem na sua, mas vidas que estão na mão de Deus através da palavra que sai da sua boca. E aí o pastor falou para mim, tal, daquela mulher, e depois o pastor Juvenal me convidou para pregar aqui, neste culto de libertação. E eu estava me perguntando, eu falei, Deus, de verdade, eu falei com Deus, eu estou a semana toda indo para o monte, eu estou a semana toda orando, indo para o monte, buscando. E eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar naquela igreja?
Porque de verdade, irmão, se for para pregar sobre oração, unção, se for para pregar milhares de coisas, eu prego, irmão, ó, sem piscar. Porque só a Bíblia eu já li 9 vezes, de frente para trás. De Gênesis a Apocalipse, eu já li 9 vezes, de capa a capa. Então não tenho dificuldade de pregar. Mas quando fala de libertação, aí o cara aperta. A coisa complica. Sabe por quê, irmãos? Porque assim, eu estou sendo sincero com a igreja, eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar? Se eu falar de pecado, eu tenho pecado. E quem é da igreja que não tem pecado, levanta a mão para me ver. Amém, irmãos? Quem não tiver pecado, irmãos, não tem pedra, mas atira o primeiro copo. Eu falei, meu Deus, se eu falar de pecado, eu tenho pecado. Se eu falar de libertação, eu preciso ser liberto. Porque por mais crente que você seja, existem áreas dentro da sua vida que você precisa ser liberto. Aleluia. Ou eu estou mentindo? Aleluia. Ou eu estou mentindo para a igreja? Por mais santo que eu seja, porque Jesus disse, sede santo como eu sou santo. Então por mais santo que eu seja, existem áreas da minha vida que eu preciso ser liberto. Aleluia. Estou certo ou errado, pastor? Estamos certos. Eu falei, meu Deus, então o que eu vou pregar? E aí eu cheguei no monte, antes de ontem, sentei no sofá, peguei meus livros de estudo, peguei a Bíblia, sentei, e por acaso, irmãos, por acidente, eu abri no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 17 e 18. Todo mundo que lê no livro de Mateus, capítulo 17, só presta atenção no versículo. Pergunte qual? Qual? Eu vou falar para você, este versículo aqui, ó. Mas estas cascas de demônio não se expulsa senão pelo jejum e pela oração. Toda igreja que você foi, você já ouviu esse versículo. Demônio só se expulsa com jejum e oração. Eu tenho certeza que você já ouviu milhares de pessoas pregando sobre isso ou falando sobre isso. Mas ninguém nunca te falou que acima deste versículo está dizendo, irmãos, que quem estava endemoniado aqui não era um adulto. Quem estava endemoniado aqui não era uma pessoa que tinha pecado. Quem estava endemoniado aqui era uma criança. Era uma criança. A criança, pelo olhar da sociedade hoje em dia, é um anjo. A criança, pelo olhar da sociedade hoje em dia, é um ser inocente. É um ser que não tem pecado. Quem vai olhar para essa criança e dizer que ela tem pecado? Quem é pai aqui, irmão? O seu filho pequenininho de 3, 4, 5 anos tem pecado? O seu filho de 8, 9 anos tem pecado? Na sua visão, na visão da sociedade, é um ser inocente. Mas a Bíblia diz aqui, irmão, não sou eu, é a Bíblia. Abra comigo para você ver. Mateus capítulo 17, versículo 18. Jesus está dizendo assim: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora a criança ficou sarada. Jesus expulsou o demônio da vida de uma criança. Como que o demônio entra na vida de uma criança? Eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu fui ler a Bíblia novamente. Eu peguei todas as referências dentro da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, e fui um por um, até eu entender como que o diabo trabalha na minha e na sua vida, independente de ser criança ou não. Quer ouvir? Pelo que você vê. O que você vê, os olhos, o que você anda vendo contamina o seu corpo, sim ou não? Sim. A segunda forma que o espírito maligno entra numa vida é pelo que você fala. Se você falar palavrão, se você falar mentira, se você falar fofoca, se você falar intriga, se você falar mal da vida alheia, aí é uma porta para o espírito entrar na sua vida. E quer ouvir a terceira? É pelo que você pratica. Porque se você pratica coisas boas, o seu corpo vai ser bom. Mas se você pratica coisas más, o seu corpo vai ser mau. Porque a Bíblia diz
espírito é puxado para o espírito. Aleluia. Então o espírito maligno entra na vida de uma pessoa pelo que ele vê, pelo que ele fala e pelo que ele pratica. Aqui vai o meu conselho para a igreja. Eu não vim aqui pregar culto, não vim pregar doutrina. Não vim pregar doutrina. Eu vim te dar um conselho como pai, porque eu sou pai de 2 crianças. Eu vim te dar um conselho como pai. Cuidado com o que o seu filho anda assistindo no celular. Cuidado com o que o seu filho anda falando, porque a sua casa é casa de crente, mas de repente a casa do seu irmão não é casa de crente. Lá ele vê alguém xingar palavrão, lá ele vê alguém falar assuntos que não pode falar. Cuidado com o seu filho anda assistindo no celular. Tem pai que achar para o meu filho me deixar em paz. Vai, pega o celular, sossega, vai, deixa em paz. Não, irmão. Dá na mão do filho só para o filho ficar em paz. Mas enquanto a mãe está lavando a louça e o pai está trabalhando, ela não sabe o que o filho está vendo no celular. Porque naquele TikTok, não, eu botei no TikTok, é só desenho animado. Aí de repente do nada aparece um vídeo, a mulher dançando pelada. Eu não é, irmão? Do nada aparece um vídeo, o cara com a arma na mão ensinando como é que rouba. Ensinando como é que monta e desmonta a arma. Eu estou errado ou certo? Então, irmão, você é crente, mas o seu celular não. Você tem que controlar seu celular. Então eu vim aqui, eu não vim aqui para te dizer o que é certo ou errado. Eu vim aqui para te dizer, cuidado para o inimigo não entrar na sua casa enquanto você está desapercebido. É culto de libertação. Eu preciso libertar a minha casa. Você precisa libertar a sua. Eu preciso libertar meus filhos. Você precisa libertar seus filhos. Eu preciso libertar-me do que não presta. Você precisa se libertar do que não presta. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Irmão, 5 minutinhos eu estou entregando o microfone. Amados, olha só. Eu vou ler rapidamente, irmão, rapidinho. Irmão, eu vou ler correndo. Depois, se você quiser, pastor, eu acho que meu irmão está filmando ali com o celular, não sei. Mas se tiver, depois, se os irmãos quiserem, pastor, pastor, me mostra na Bíblia onde está isso daí que você falou. Pastor, cadê dentro da Bíblia? Pastor, manda os versículos, capítulos. Pastor, onde que é, irmãos? Eu quero te ajudar. Eu não sou melhor do que você. Eu não faço, eu não posso, mas Deus faz e Deus pode. Amém, irmãos? Eu vou ler rapidamente aqui, irmãos. Preste atenção. Olha só. O que significa liberdade? Entenda primeiro que o espírito maligno ele entra pelo que vê, pelo que fala e pelo que pratica. Então vamos para a Bíblia. Olha só. Liberdade. Primeiro, liberdade. Pode-se fazer ou se deixar de fazer uma escolha para se ter a liberdade. Você tem a liberdade de se santificar ou não se santificar. Aonde está isso na Bíblia? Levíticos 25. Pôr em liberdade os algemados. Isaías 61, Lucas 4. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8. Julgada a minha liberdade pela consciência alheia. 1 Coríntios. Onde está o Espírito do Senhor? Aí existe a liberdade. O fim nos espreitar nossa liberdade. 1 Gálatas. Aí vai, irmãos, porque Cristo foi que nos libertou, Gálatas 5, Timóteo foi posto em liberdade, Hebreus 13, a lei da liberdade existe para libertar a igreja, Tiago 1, 25, a liberdade do Evangelho, Romanos 8, porque existe a liberdade do Evangelho, 2 Coríntios capítulo 3, Gálatas 5, Tiago 1, não devemos abusar da liberdade. Cristo te deu a liberdade, mas não para você abusar da liberdade. 1 Coríntios capítulo 8, Gálatas 5, 13, 1 Pedro 2, 16, 2 Pedro 2, 19. Cuidado com as falsas liberdades dentro da igreja, ensinada pelos falsos mestres. Gálatas 2, 4, 2 Pedro 2, 19, Apocalipse 2, 2. Aí vamos lá para a segunda fase da libertação. É culto de libertação. Vamos lá? Ato de libertar. Ato de libertar
libertar-se. Você pode libertar alguém, ou você pode se libertar. Proclamar a liberdade aos cativos. Isaías 61, Lucas 4, 18. Me respondeu segundo a liberdade. Filipenses 1, 19. Aí vem o livro de Mateus, nos ensina sobre o libertador. Aquele que livra alguém de um perigo é o libertador. Aquele que livra o povo da escravidão é o libertador. Aquele que ressuscita os mortos é o libertador. Aquele que tira o homem do pecado é o libertador. Aquele que tira o homem do adultério é o libertador. Aquele que não apoia a mentira é o libertador. Aquele que não fica na fofoca é o libertador. Aquele que proclama e acredita na palavra é o libertador. A glória! Livro de Juízes, capítulo 3. A minha cidade está debaixo da liberdade. Salmo 18, 2. Meu amparo, meu refúgio é o libertador. Salmo 40. Meu alto refúgio é a minha libertação. Salmo 144. Virá de Sião a minha liberdade. Romanos 11, 26. O Senhor é justo e não falha na sua libertação. A igreja fica de pé em nome de Jesus. Irmãos, existe apenas um. E diz assim: o Senhor liberta os que estão presos. Então eu quero profetizar nesta noite que se você conhece alguém, se algum parente seu está preso, primeiro, Deus vai libertar ele por dentro, no espírito, no caráter, no corpo e na alma. Depois que ele estiver transformado, aí eu profetizo que Deus vai libertar ele das prisões, das cadeias, vai revogar a condenação, vai lá, vai incomodar o juiz, vai incomodar o advogado e vai dizer para ele: assina a liberdade do meu filho, assina a liberdade da minha filha, porque agora eles estão libertos para a liberdade que Cristo nos libertou das trevas. Irmãos, eu quero, em nome de Jesus, antes de agradecer a minha oportunidade, dizer que foi uma honra estar aqui nesta noite, mais uma vez. Amém? Infelizmente o relógio não espera. Eu sei que amanhã os irmãos têm que trabalhar, não é fácil, irmãos. Você vir para o culto à noite cansado, fadigado, no outro dia de manhã tem que acordar 4, 5 horas da manhã para trabalhar novamente. Amém? Por esse motivo eu quero ser prudente no horário. Amém? Mas eu quero dizer, irmãos, que o que Deus podia falar em 40 minutos, Deus também fala em 10 minutos. O importante, irmãos, não é o tempo que a gente leva. O importante é a sinceridade que a gente vem. Se você veio com a sinceridade, tenha certeza de uma coisa: você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Se o teu coração entrou aqui nesta noite liberto, tenha certeza de uma coisa: eu não estou dizendo que você é pecador. Na verdade, todos nós somos pecadores. Mas não estou dizendo que você entrou aqui no pecado. Eu estou dizendo que se você entrou aqui com sinceridade, Deus vai te dar a tua vitória hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém? Receba a vitória em nome de Jesus. Receba o nosso pastor em nome de Jesus.